Olá, torcida vascaína, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição do Vascão Notícias, trazendo diariamente as principais informações do Vasco da Gama. Bora conferir os destaques desta edição. Ricardo Graça volta a negociar sua renovação com o Vasco. Divulgadas fotos da drenagem de campo do novo CT. E Campelo mostra confiança nos jogadores para não haver rescisões na justiça. Antes da vinheta, você já deixa o seu like em apoio ao nosso trabalho. E eu começo o Vascão Notícias, primeira edição. Hoje veremos os pontos mais importantes da entrevista coletiva concedida pelo presidente do Vasco, Alexandre Campelo, à Vasco TV. Nós começamos pelo fim das férias dos jogadores que se encerram hoje e da possível volta ao futebol. Com a palavra, Alexandre Campelo. Toda a nossa preocupação nesse momento é no sentido de preparar o clube para o momento em que a volta do futebol for autorizada. Então isso vai desde a orientação de como o atleta vai sair de casa, que vem no seu próprio carro, dirigindo sozinho, já uniformizado, passa pelo vestiário e vai para o campo sem ter contato com ninguém. Os treinamentos devem iniciar com pequenos grupos, treinando em horários separados. A sala de musculação não deverá ser utilizada para evitar a utilização de espaços fechados. Monitoramento com testes, não só dos atletas, mas dos familiares, das pessoas que têm contato com o atleta. Enfim, toda essa estrutura ela está pronta para que, no momento em que as autoridades entenderem que existe segurança para voltar nessas condições, nós podemos então receber os nossos atletas, a nossa comissão técnica, com todo zelo. Ainda sobre a volta do futebol, políticos e a empresa que administra o estádio Mané Garrincha ofereceram à Federação Carioca para terminar o estadual em Brasília. Isso depende de uma portaria que o Ministério da Saúde deve publicar neste fim de semana. O Vasco divulgou novas fotos das obras do novo CT. Desta vez o destaque foi a drenagem dos campos. O vice-presidente de obras do Vasco, Pedro Seixas, explica que a construção de um campo de futebol é composta de várias etapas e a drenagem é uma das mais importantes. O presidente Campelo voltou a afirmar que a meta do clube é inaugurar a primeira parte do CT em julho. É uma previsão de manutenção dos prazos de entrega do CT. Então a gente espera que, de fato, em julho, nós possamos estar treinando já no nosso novo CT. O zagueiro Ricardo Graça, de 23 anos, voltou a negociar sua renovação com o Vasco, conforme informação do Atenção Vascaínos pelo Twitter. Ricardo tem contrato com o Vasco até o fim do ano e já afirmou publicamente que deseja continuar na colina histórica. No domingo, o zagueiro foi campeão da Copa A-Games, representando o Vasco, derrotando o Valdívia, que representou o Avaí. Vamos continuar então a trazer alguns pontos importantes da entrevista coletiva concedida pelo presidente Alexandre Campelo. Campelo diz que nesta quinta-feira o Vasco irá divulgar novos balanços financeiros referentes ao ano de 2019 e que o balanço registra um aumento de receita. Nós trouxemos dinheiro novo já em 2018. Em 2019, vocês vão poder observar que nós conseguimos aumentar em 40 milhões essas receitas recorrentes. Isso demonstra que a gestão está trabalhando muito para trazer o que nós chamamos de dinheiro novo. Houve um aumento em royalties, houve aumento em bilheteria, em sócio-torcedor, enfim. Há um aumento grande nessas receitas recorrentes. Sobre os salários atrasados e a possibilidade de jogadores entrarem na justiça para rescindir o contrato com o Vasco, Campelo mostrou confiança no elenco. Eu não acredito que num momento como esse, num momento de grande dificuldade, porque passa o mundo inteiro, que alguém ingresse na justiça com esse pedido. E ainda complementando aí a resposta à sua pergunta, não tive informação de nenhum atleta que estivesse pensando em fazer esse movimento. Sobre o sócio-torcedor, Campelo reafirmou que parte do dinheiro arrecadado com os associados será aplicado diretamente na base. Então a ideia é que a gente utilize todos esses recursos
oriundos do torcedor norte a sul para a base. Essa é uma atenção que nós temos, é uma preocupação grande da gestão, que é devolver ao sócio-torcedor todo esse carinho que ele teve com o clube, todo esse comprometimento que ele teve com o clube. A gente traz na segunda edição de hoje mais detalhes sobre o balanço financeiro que o Vasco divulga hoje. Salve família vascaína, tô ansioso para ver esses balanços financeiros, é uma parte chata ali do futebol, mas são os números que comprovam se uma gestão está sendo eficiente ou não ao administrar um clube. Fica atento aos números principais ali, a receita, se aumentou realmente como o Campelo está dizendo, as despesas do clube se continuam equilibradas em relação ao último ano e, claro, o pagamento da dívida, né, que hoje gira em torno de 600 milhões de reais. Falando em Campelo, ele deixou muito claro ontem que não tem nenhuma mágica a curto prazo, nenhuma solução rápida para os salários atrasados. Então o Vasco vai mesmo ter que confiar nos jogadores. Que o Campelo e o José Luiz Moreira coloquem logo em prática esse plano de trazer aí amigos ilustres do Vasco, né, pessoas importantes que torcem para o Vasco, né, muito importantes, para resolver logo esse problema urgente. Daqui a pouco são 4 meses, 5 meses, será que os jogadores vão mesmo aguentar? Comentário do Daniel Alves. Já montaram um asilo em São Januário, só jogador em fim de carreira sendo especulado. Tem que montar um time para futuro e não para uma temporada. E aí as participações sobre Levinciano. Fabrício Silva. Levinciano tem que ser o presidente do Vasco, fé em Deus. O Me Empresta $1 discorda. Esse Levinciano está vendendo ilusão. Eu não acredito. E o Josué Jesus diz, leve em 2020. Para assistir a última edição do Vascão Notícias com o português Ricardo Quaresma sendo citado pelo pré-candidato Levinciano, vou deixar um card aparecendo no canto superior da sua tela. É só clicar aí e assistir. Quem é Vasco, deixa o like. Quem é muito Vasco, se inscreve no canal. Eu te vejo na segunda edição de hoje. Até lá!